Nós vamos hoje, então, ver a distribuição do ar comprimido. E a distribuição do ar comprimido, ela envolve basicamente a rede de ar comprimido, certo? Ela é o meio que faz a distribuição do ar comprimido, é claro, levando em consideração diversos acessórios que são colocados na rede de ar comprimido. Não basta somente produzir. Eu tenho que pegar lá do compressor, pegar o ar lá do reservatório e levar esse ar até o ponto, né, que vai ser consumido, tá? E para isso preciso então de uma rede de ar comprimido, tá? Esta rede, ela tem que ter uma dimensão adequada para não provocar uma perda de carga muito grande na tubulação. Perda de carga é perda de pressão, é perda de energia, é perda de recurso financeiro que fica se desgastando em perdas de carga, né? Enfim, é um problema grande. Se a gente hoje está pensando em eficiência energética, fazer um bom estudo e um bom dimensionamento da rede de ar comprimido é um baita, né, um grande, né, meio para diminuir os custos de fabricação e melhorar a eficiência energética da nossa planta, né, da nossa distribuição de ar comprimido. Então, existem vários pontos de consumo de ar comprimido ao longo de uma empresa, né, e essas tubulações, então, de ar comprimido, elas precisam ser adequadamente projetadas, tá? Então, eu vou levar, aqui nós estamos vendo casos bem simples, né? Redes de ar pequena, mas imagine uma grande empresa, né? Onde nós temos uma sala de compressão, né? Uma sala de compressores, e esse ar tem que ser levado até o local de uso, tá? Então, é grande, geralmente as redes são grandes, tem 100, 200 metros de comprimento, e aí nós precisamos pensar muito bem nelas, né? Para evitar que a água chegue até os equipamentos, o condensado, né, retirar essa água da tubulação de pontos em pontos, né, evitar perdas de carga muito grande. Nós temos que pensar nas bitolas que vão ser usadas para a tubulação, e quando a gente pensa em bitola, quando nós vamos projetar, temos que pensar em todos os acessórios que vão ser colocados dentro da tubulação, e no projeto dela nós temos que especificar curvas, T's de derivação, né, nipple, acessório para fixação, né, da rede na empresa, né? Tudo isso é uma condição que precisa ser pensada no projeto. A gente não vai só fazer o projeto da rede, quando nós vamos fazer o projeto de uma rede, dimensionar a rede e pronto, ó, desse ponto até esse, eu tenho uma tubulação de 0,5 polegada ou 1 polegada e assim por diante. Nós temos que pensar em tudo que vai na rede, né? Colocar numa descrição de peças e acessórios que vão na rede, e aí fazer o orçamento da rede, mandar para o cliente, ver se ele vai aceitar. Se ele aceitou, né, nós vamos fazer a compra dessas peças e instalar, tá? É a mesma coisa como um projeto termodinâmico, um projeto de uma rede de vapor. Não é só dimensionar a rede que nós estamos, né, com o projeto pronto. Essa é uma etapa. As outras etapas são selecionar todos os componentes que vão dentro da rede, tá? Então, vamos procurar mostrar para vocês aqui, né, o que é necessário ter numa rede de ar comprimido, né? E a partir das vazões que estão passando por aí, vocês vão em busca dos catálogos de fabricantes desses fornecedores de acessórios e selecionam o tamanho desses acessórios mais adequados, em função, principalmente, da vazão de ar, tá? Então, uma rede de ar comprimido, aqui no centro, eu coloquei uma rede de ar comprimido, tá? Essa rede de ar comprimido, ela vai ter diversos equipamentos e máquinas que vão estar pompando o ar comprimido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter um equipamento, uma máquina pneumática, né, que está consumindo uma certa quantidade de ar do sistema, tá? Ela tem um certo consumo de ar. Quem especifica é o fabricante da máquina, no seu manual. Ele vai especificar, ó, essa máquina aqui, em condições normais de funcionamento, ela consome tantos metros cúbicos por hora, enfim, né?
ter um consumo de ar, né? Nós podemos ter também equipamentos pneumáticos, equipamentos que são colocados numa rede, né, e que consomem ar. O termo equipamento, máquina, né, para nós, a engenharia mecânica, praticamente é a mesma coisa, né? Ou podemos ter um processo, né, pneumático que envolve uma máquina com diversos pontos de consumo que estão consumindo ar. Ou, de repente, a nossa indústria é uma indústria de metalúrgica e ela precisa, por exemplo, lá de uma parafusadeira pneumática, né? Ou uma parafusadeira de impacto, né? Imagine uma oficina mecânica, né? Que precisa tirar as rodas de um carro, né? Então, eu preciso de parafusadeira de impacto, ou mesmo essa parafusadeira seja importante dentro do processo, né? Para poder fazer a montagem de peças, ou eu preciso de uma esmerilhadeira, né? Ou preciso de uma retífica, equipamentos que vão estar sendo utilizados dentro da empresa, para fazer a montagem de equipamentos, de peças, ou para a confecção de um produto. Cada um desses equipamentos tem um certo consumo de ar. Então, imagine aqui, ó, a parafusadeira. A parafusadeira de impacto tem um consumo de ar aqui do lado, ó, de 4 cubic foot por minute, pés cúbicos por minuto, né? Pés cúbicos por minuto, né? E nós temos que transformar esses pés cúbicos por minuto, né, para litros por segundo ou litros por minuto para poder dimensionar a rede, tá? E outro detalhe, essa vazão de ar comprimido aqui, ó, esse consumo de ar comprimido que está especificado aqui, ele geralmente é especificado em DLP, né, descarga livre padrão, que é o consumo de ar na pressão de admissão do compressor, geralmente na pressão de 1 bar de pressão, que é a pressão atmosférica, né? Que é a pressão atmosférica aqui, ó. Pressão atmosférica. Então, a gente vai ter todas essas informações que vão ser necessárias serem compiladas, tratadas, para a gente poder fazer o dimensionamento da rede de ar comprimido, tá? Então, aqui eu coloquei alguns, ó. Aqui, a parafusadeira de impacto foi dado o consumo de ar em pés cúbicos por minuto, ó. Aqui na esmerilhadeira, né, foi dado o consumo de ar 0,3 pés cúbicos por segundo, ó, por segundo, ou 8,5 litros por segundo. Já nessa retífica pneumática, ó, o consumo médio de ar é de 4 pés cúbicos por minuto. Então, nós vamos precisar dessas informações para poder dimensionar, para mim poder selecionar os equipamentos que vão ser colocados dentro da redistribuição da ar comprimido, tá? Então, é importante. Todo esse conhecimento é necessário. Transformações de unidade são necessárias para fazer esse projeto, digamos assim, de uma rede de ar comprimido. A gente, num primeiro momento, como engenheiros mecânicos, nós vamos projetar o equipamento pneumático, tá? E quando a gente projeta o equipamento pneumático, que é composto de cilindros, vários cilindros, com várias velocidades e frequências de atuação, nós vamos determinar, somando a vazão de todos os cilindros, né, ao mesmo tempo na máquina, né, que vão executar o trabalho, nós vamos identificar qual que é a vazão da máquina. E essa vazão da máquina, quando engenheiros e projetistas de máquinas, nós vamos especificar para o nosso cliente, que vai comprar a máquina, e esse cliente vai precisar dimensionar a sua rede. E ele vai precisar, então, do consumo que nós identificamos para projetar, então, a rede de ar. Então, é mais ou menos, né, nesse sentido que vai essa nossa aula de hoje, né? Partir do consumo de ar, né, e projetar a rede de ar comprimido, a partir de alguns métodos que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, vejam aqui, né, eu deixei aqui pronto para vocês verem aqui, ó, eu só entrei na internet, ó, peguei algumas informações de alguns equipamentos, ó. Então, essa aqui, ó, em sites aleatórios, uma retífica pneumática, tá? Ó, essa retífica pneumática, se vocês olharem nas especificações técnicas dela, ó,
o consumo médio de ar é de 4 pés cúbicos por minuto. Ó. Tem também, ó, um importante, ó, é 1/4. A conexão dela é 1/4 de polegada. Ó. Retífica reta pneumática de 1/4 de polegada. Então, outra coisa importante é que vocês têm aqui, ó, uma conexão, agora não consigo mostrar aqui na figura, né? Nessa região aqui, ó, onde está passando o zoom aqui, ó, vocês têm uma conexão de 1/4 de polegada. Então, essa conexão, quando vocês vão ligá-la na rede, vocês vão ter que colocar aí redutores de bips de redução, de repente, para poder compatibilizar a rede de distribuição com a conexão da máquina, tá? Aqui tem uma outra, ó, uma retífica, acho que aqui é a mesma, acho que é uma retífica, deixa eu ver o que é aqui, uma retífica pneumática Schultz, ó, também de 1/4 de polegada, tá? E com vazão, ó, com vazão de também, vamos ver, entrada de ar, 1/4 BSP, então vocês vão ter que verificar a conexão BSP, e conexão de ar médio, ó, 24 pés cúbicos por minuto a 11,2 litros por segundo. Então, vocês têm aqui o consumo de ar, que possivelmente, ó, vocês podem ver, em nenhum momento está especificado que esse consumo de ar é em DLP, descarga livre padrão, é na pressão atmosférica. Então, essa máquina, ela consome 11,2 litros de ar da pressão atmosférica por segundo, tá? Só que lá, a vazão real, lá dentro da rede, a rede trabalha em 6,3 bar de pressão, certo? Só que lá na rede, essa vazão de ar, ela é menor porque ela foi comprimida. Para nós dimensionarmos a rede, nós temos que transformar essa vazão em DLP numa vazão real dentro da rede, que vai ser bem menor que essa. Não vai ser os 11,2 litros. Vai ser tudo isso dividido por 7,3 praticamente, né? Aí nós vamos ter, então, a vazão de ar real dentro da rede de ar comprimido, né? Quando a rede é pressurizada. Então, nós vamos ter que entender também essa relação, tá? Aqui também é uma outra forma, ó, aqui é uma esmerilha pneumática de 5 polegadas, o que é esse 5 polegadas? Aí vamos ver, acho que é o diâmetro do disco, tá? E ela trabalha com 0,3 pés cúbicos por segundo, e vamos ver aqui ó, a conexão de entrada de ar ó, é 1/4 de polegada também, mais ou menos isso é um padrão, 1/4 de polegada é um padrão, né, que se usa em todos os sistemas pneumáticos, tá? Então, aqui uma chave de impacto, ó, eu peguei também na internet, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, nas especificações técnicas, então, consumo de ar, o encaixe quadrado aqui, vamos ver se tem outra. Entrada de ar também 1/4 de polegada, possivelmente BSP, tipo de lubrificante, enfim, né, as características do equipamento pneumático. E é com essas características, então, de cada equipamento que está no meu processo, é que nós vamos precisar dessas informações para poder, então, dimensionar a rede de ar comprimido e selecionar os equipamentos, então, mais adequados, ok? Então, a instalação pneumática, ela é geralmente constituída por uma central de preparação, compressor, né, resfriador de ar, né, retirar o condensado, e por uma rede de distribuição, que é, então, o assunto dessa nossa aula de hoje. Rede de distribuição do ar comprimido, tá? Do ar comprimido. Quais são os elementos, então, que vão estar presentes nesta rede aqui, tá? Então, geralmente, quando você trabalha com a produção e preparação do ar, que foi o assunto que nós vimos na nossa aula anterior, tá? E a nossa aula de hoje, então, envolve a distribuição de ar comprimido, rede, né? E também, lá no final, né, as unidades de conservação de ar, ok? E aí vem, então, os tipos de rede de distribuição de ar comprimido. Podem ser, basicamente, de 3 tipos. A rede aberta, a rede com linha fechada ou com linha fechada entrelaçada, tá?
Essa aqui também é chamada por anéis, tá? Ou a entrelaçada. Que são esses tipos aqui, ó. A rede aberta é talvez a rede de ar comprimida que a gente mais encontra nas indústrias. Ela é aberta, tá? O aberto aqui, ó, quer dizer que ela não é que ela é aberta permitindo a passagem de ar, né? Ela não se fecha como um anel, por exemplo, ela não se fecha dessa forma aqui, ó, tá? Ela é aberta porque ela tem um fim, né? Ela tem um certo fim. E o ar comprimido, então, para chegar, por exemplo, nesse ponto de consumo, ele precisa passar por toda a rede, tá? Até chegar no ponto de consumo, até chegar naquele último ponto de consumo, tá? E aqui, no caso, ela é fechada, é claro, né? Não é aberta, né? Permitindo o fluxo de ar, ela é fechada, tá? Mas o nome da rede é uma rede aberta. Fechada se fosse, então, voltasse aqui, né? E fechasse a rede nesse ponto. Isso aqui tem mais uma ligação com a automação e com a mecânica. Lembra que eu já falei para vocês que o aberto e fechado na mecânica e na elétrica e automação tem conceitos diferentes, né? Mas, enfim, uma rede aberta. É uma rede aberta, tá? E cada ponto desses aqui, ó, corresponde a um ponto de consumo, ó. Cada um desses aqui é um ponto de consumo de ar. Onde, nesse ponto de consumo de ar, nós temos ligados aqui algum equipamento, né, que vai consumir o ar comprimido. Por exemplo, se fosse no caso ali da parafusadeira pneumática, né, que nós vimos antes, ó, aqui eu teria uma vazão de 4 pés cúbicos por minuto, né, foot cube per minute, né, ou PCM, pés cúbicos por minuto, tá? CFM, aliás, né? Pés cúbicos por minuto. Então, nós teríamos aqui um consumo de ar dado pela descrição do nosso fabricante, tá? Ok? 4 pés cúbicos por minuto, por exemplo, tá? Vamos imaginar, né? Vamos pegar aqui, ó, uma daqueles que nós vimos aqui, ó. Vamos pegar uma que tem aqui, ó, uma esmerilhadeira pneumática. O consumo é 8,5 litros por segundo, tá? Então, vamos colocar aqui em litros por segundo aqui, ó. Ponto de consumo, tá? Então, aproximadamente aqui, então, ó, nós temos aqui um consumo, por exemplo, desse equipamento de 8,5 litros por segundo. Esse ponto aqui, essa máquina, consome isso. Vamos pensar que aqui também eu tenho uma máquina que consome, né, aqui, ela está consumindo 3 litros por segundo. Essa outra máquina aqui, ó, que está colocada aqui, ela consome 4 litros por segundo. Essa máquina aqui consome, novamente, 8,5 litros por segundo. E assim, cada máquina tem um certo consumo de ar dentro da rede aberta. 2 litros por segundo, né? 1 litro por segundo e assim por diante. Cada um desses pontos, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o ponto de consumo 1, esse aqui é o ponto de consumo 2, o ponto 3, o ponto de consumo 4, 5, 6. Nós vamos numerar cada ponto de consumo desses, 7, 8, 9, 10, né, pontos de consumo, certo? Então, cada ponto de consumo, né, ele consome uma certa quantidade de ar. Então, o grande problema desta rede, né, é que todo esse ar que vai, por exemplo, o ar que vai chegar no ponto 10 de consumo, ele tem que passar toda a rede até chegar lá no ponto de consumo 10. Né? Ele vai vir passar por toda a rede e vai chegar no ponto de consumo 10. Então, o percurso que ele vai ter é muito grande, às vezes, né? Dependendo da rede, o tamanho da rede é muito grande, e isso vai causar uma perda de carga muito grande no sistema, tá? Então, a queda de pressão, né, ela vai aumentando com o aumento da distância, né, do reservatório em relação ao ponto de consumo. O reservatório, compressor e assim por diante, está tudo colocado aqui, ó, tá? E aí ele liga, então, o sistema. E aí também, as vazões de ar de cada ponto de consumo vão se somando. Por exemplo, ó,
nesse ponto aqui da rede, ó, deixa eu apagar aqui aqui, ó, deixa eu fazer uma mudança aqui, ó. Por essa, não sei se vocês conseguem identificar, ó, mas nessa tubulação aqui, ó, por aqui, quanto que passa de ar nessa tubulação aqui? É somente o último consumo, ó. Então, esse consumo aqui, ó, está passando por essa tubulação aqui, 8,5 litros por segundo. Já nessa parte da tubulação, está passando os 8,5 mais os 3 litros por segundo. Está passando, então, 11 litros por segundo. Já nesse ponto da tubulação, está passando os 11 litros por segundo, mais a vazão que é consumida aqui, ó. Então, 11,5 aqui, né? 11,5. 11,5 mais 4, 15,5. Por aqui da tubulação, por essa tubulação aqui, ó, está passando os 15,5 mais os 8,5. E assim nós vamos somando as vazões que passam pela tubulação principal. Então, somando todas essas vazões, nós vamos ter aqui a vazão total que está sendo mandada pelo reservatório, pelo compressor para a rede. E, recordando mecânica dos fluidos, né? Quanto mais vazão eu tenho, para manter a perda de carga num nível mais ou menos constante, maior tem que ser o tamanho da tubulação. Então, aqui a tubulação vai ter um diâmetro, aqui ela vai ter um diâmetro menor, aqui um pouquinho maior, talvez, e assim por diante. Então, muitas vezes, nós temos que fazer os cálculos do diâmetro da tubulação e optar se eu uso ela escalonada, né, versus diâmetros, ou se, de repente, uma seção desse ponto aqui até esse ponto, eu uso uma tubulação com o tamanho proporcional a esse aqui, né, a essa vazão que passa por aqui, ou assim por diante. Tá? Então, nós vamos ter tamanhos diferentes nesta tubulação que nós chamamos, então, de rede aberta. Tá? Então, ela é o caso, talvez, mais comum que nós vamos ter dentro da engenharia mecânica para fazer o projeto. Quando eu tenho salas menores, talvez seja importante usar uma rede fechada. Tá? Então, o que é essa rede fechada? A rede fechada, então, ó, é uma rede, uma espécie de um anel, né, onde o ar comprimido ele pode passar para cá, ter essa direção de fluxo, esse sentido, ou esse aqui, ó, né? Qual vai ser a direção do fluxo? Ninguém sabe, né? A gente só sabe que o ar, por exemplo, o ar que vai ser consumido nesse ponto aqui, ó, ele pode ao mesmo tempo estar vindo por aqui, né, vindo por aqui, ou vindo por aqui. Depende de quantas máquinas estão ligadas aqui, de qual que é o consumo, enfim, a gente nunca vai saber exatamente qual é a direção que o ar comprimido vai tomar, tá? E aí, então, né, a pressão mais ou menos fica distribuída uniformemente, né? Eu tenho a pressão aqui, a pressão de entrada, por exemplo, né? E a pressão vai ficar aproximadamente uniforme ao longo, né, da redistribuição, né? O ar que vai chegar aqui vai vir pelo caminho de menor esforço, né? Então, ele vai chegar aqui pelo caminho que tiver o menor esforço. Mas a gente não sabe exatamente por onde vai ser. Vai depender do que está ligado, em que momento está ligado e assim por diante. Tá? Então, é uma rede, né, que o ar circula de diversas direções, tá? E é uma rede, então, onde a pressão é uniforme praticamente em todos os pontos. Tá? E dessa linha fechada, vem também as linhas entrelaçadas. Ó, então, aqui também, né, é como se fosse uma rede fechada, tá? Só que entrelaçada de diversos pontos. A gente tem uma rede, vamos chamar aqui, com a linha mais espessa aqui, é uma rede principal, né? Uma rede principal. E depois essa rede, ela se entrelaça, né,
de diversas formas entre os pontos de consumo de ar. Então, a distribuição de ar aqui é mais homogênea ainda, tá? E a gente realmente não sabe por onde esse ar vai chegar. Eu tenho esse ponto de consumo, será que o ar vai vir daqui, né? É claro que nessa distribuição ele vai vir por aqui, né? Mas a gente não sabe exatamente por onde vem, tá? Então, é uma linha que fica com uma distribuição de pressão praticamente constante em toda ela, tá? Mas a gente não sabe a direção que ela toma, tá? E aí, se a gente não sabe a direção que ela toma, a gente não sabe qual que é a vazão que passa por cada ponto. Então, esse tipo de rede é difícil de ser dimensionada. Porque para mim saber o tamanho do tubo que vai aqui, eu preciso saber da vazão que passa por aqui. E a vazão, será que a vazão vem por aqui? Vem por aqui? Eu não sei. Então, fica difícil de obter os diâmetros dessa tubulação, tá? Para especificar o tamanho dela. Então, vale muito a experiência, né, da rede, o consumo, vale muito a experiência do fabricante que vai me disponibilizar essa rede de ar comprimido, vale muito isso, tá? Eu já procurei métodos para fazer esses dimensionamentos, tá? E para fazer esses dimensionamentos dessa rede, geralmente existem métodos numéricos que permitem identificar, a partir de simulação, né, a partir do ponto de consumo de cada um deles e de estatística, enfim, de qual equipamento que vai aqui em cada ponto, permite aproximadamente determinar estatisticamente qual que é a vazão de ar que passa pelos pontos, tá? Mas é estatístico. Mas a gente se vale dessas informações para ter noção aproximada da vazão de ar que passa por ela, e aí aproximadamente fazer então o dimensionamento da rede, tá? Então é mais difícil, tá? É mais difícil fazer esse tipo de cálculo, tá? Se não estou enganado, também em mecânica dos fluidos para água, né? Também existem algumas redes similares para água, e também existe lá uns algoritmos que são usados para poder determinar aproximadamente a vazão que passa por ali a partir de diversos aspectos. É aproximadamente o que acontece aqui também, tá? O que a gente tem com certeza é como fazer o dimensionamento desse tipo de rede aqui, porque a gente sabe exatamente a vazão que passa pela rede, mas as demais fica um pouquinho difícil, tá? Tem que usar alguns meios estatísticos para poder determinar a vazão que passa pelos pontos aí. Então, mas é interessante também essa rede aqui, tá? Então, ela se torna uma rede com pouca perda de carga. Se nós dimensionarmos ela adequadamente, então, se nós pensarmos na eficiência energética da rede, então nós vamos ter uma rede melhor nesse ponto, tá? Enfim, tá? Isso ajuda bastante, né, na questão da eficiência energética. Tá? Então, uma rede entrelaçada, tá? E aqui, ó, nós temos aproximadamente, então, uma rede fechada, certo? Olhem só a composição dos diversos equipamentos da rede, tá? E algumas características da rede, ó. Nós temos aqui o compressor, né, motor, filtro de ar, né, a tubulação, né, aqui um resfriador posterior, o reservatório, tá? E do reservatório, ó, sai então uma tubulação, que é essa que eu estou colocando aqui, vou colocar em azul aqui, sai essa tubulação em azul, uma parte do ar, né, se direciona para um secador aqui, ó, vai para um filtro de ar, né, para um secador, um purgador aqui, né, e para um resfriador posterior, né, para tirar o condensado, e vai para um ponto de consumo. E aqui a maior parte do ar, então, ó, vai para uma tubulação, né, vai aqui para um separador de líquido, 7 aqui, o 9 separador de líquido, e vai para a tubulação principal, onde pode tomar diversas direções. Na tubulação, ó, nós temos válvulas que permitem isolar. Por exemplo, eu vou fazer uma manutenção
no meu sistema, ou eu preciso de fazer alguma manutenção no equipamento ou em parte da tubulação, então eu posso fechar essa válvula aqui, também fechar essa válvula aqui, ó, aí eu tenho essa parte da tubulação isolada e tenho ar na tubulação na demais, se essa aqui estiver aberta. Então nós podemos ter válvulas que fecham a tubulação, bloqueiam o ar naquela parte da tubulação. Esse ar pode tomar diversos fluxos, por exemplo, possivelmente o ar vai vir para cá. Aqui eu tenho um purgador, né, válvulas no purgador. Esse ar, então, vai vir para cá. Enfim, há uma distribuição de ar. Cada um desses pontos são pontos de consumo, né? Onde eu tenho aqui esse pescoço de ganso, são pontos de consumo. E lá no final, então, nós temos, em cada um desses elementos aqui, né, a preparação final do ar, né? O filtro, né? O lubrificador de ar, se for necessário, e, né, o regulador de pressão. Nós temos os 3 elementos que são colocados aqui. E cada um desses pontos consome ar. Então, a tubulação, quando nós vamos projetar uma tubulação, ela tem diversos elementos. A gente pode se basear em tudo isso aqui para fazer o projeto da nossa. Então, cada tubulação vai ter um diâmetro de tubulação, os equipamentos lá estão consumindo ar numa tubulação de 1/4 de polegada pp, e de repente aqui eu tenho um outro diâmetro de tubulação, tudo tem que ser pensado, tá? Então, quais são os acessórios que vão, então, nessa distribuição de ar comprimido? Então, eu vou ter vários acessórios que são colocados aí, tá? E tem várias regras que nós temos que levar em conta para fazer o projeto, tá? Então, para a instalação de ar comprimido, algumas regrinhas, ó. As tubulações, a primeira aqui em cima, as tubulações devem ser suficientemente grandes, né, ter um diâmetro suficientemente grande, para evitar perda de carga elevada. Perda de carga é perda de energia. Deve-se evitar ângulos de 90 graus e optar por curvas de raio longo. Então, se nós vamos ter que fazer alguma curva, vamos evitar aquelas curvas de raio pequeno e utilizar curvas de raio grande, para poder diminuir a perda de carga nas tubulações. Evitar ângulos de 90 graus, ó. Esses tipos de ângulo, evitar. Cada instalação deve ter, obrigatoriamente, no ponto de tomada, uma válvula para fazer a manutenção e o ponto de drenagem da água. Então, ó, em cada ponto de consumo, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, nesses pontos de consumo, nós temos que ter uma válvula para facilitar, e um ponto de drenagem de água. Fechou? É necessário uma inclinação na direção do fluxo de ar de cerca de 2 a 4%. Tá? Então, a tubulação de ar comprimido, ela tem que estar inclinada na direção do fluxo. Por exemplo, aqui, ó, quem projetou essa rede mais ou menos definiu que o fluxo era esse aqui, ó. Possivelmente, ó, o ar viria para cá, com certeza, né? E vejam que aqui, ó, existe uma inclinação, ó. Aqui está a linha reta, e vejam que a rede de ar comprimida vai baixando, né? A princípio, eu acho que dá para perceber que baixa, em termos de 0,5% a 2% de inclinação. A mesma coisa aqui, ó. Há uma inclinação da rede, ó. A rede está inclinada em direção à linha horizontal. A mesma coisa também aqui, ó. Então, por isso que ela sobe e desce. Ou seja, essa inclinação é alguma coisa assim, ó. A direção do fluxo, vamos imaginar que o fluxo de ar esteja nessa direção. A gente faz uma inclinação da linha de aproximadamente 0,5% a 2%, né, de inclinação, para facilitar a drenagem da água que se forma na tubulação. Então, por exemplo, se aqui, ó, 100 metros de tubulação, só para nós vermos a diferença, 100 metros de tubulação, 100 metros de tubulação, nós vamos ter aqui uma inclinação, se fosse 2%, teríamos aqui 2 metros de nível, né? Entre o nível inicial e o final, eu teria 2 metros. Se fosse 0,5%, 0,5 metros, meio metro. Tá?
É claro que nós não vamos utilizar uma tubulação de 100 metros e fazermos isso, né? Lá no final ter 2 metros. Mas a gente pode fazer ela de 10 em 10 metros, né? Subindo e descendo. Aqui ela sobe, depois tem inclinação, então, a cada 10 metros, então, de 20 centímetros, ela sobe de novo, depois reduz e assim por diante. Eu posso ter, geralmente, essa condição. Mas é importante ter essa inclinação, tá? E essa inclinação tem que ser na direção do fluxo, tá, pessoal? Tem que ser na direção do fluxo. Ok? Então, o fluxo tem que estar nesse sentido, a inclinação está no sentido de fazer a água escoar para fora. Tá? Então, aqui, ó, o fluxo está nessa direção. Então, as partículas de água, elas se depositam na parte inferior da tubulação e o próprio fluxo de ar acaba empurrando essas partículas de ar para frente e chega a um ponto que tem um dreno que permite fazer a retirada dessa água para fora do sistema. Se nós fizermos o sentido de fluxo contrário à inclinação, o que vai acontecer é o seguinte, ó, né? Se o ar estivesse nessa direção contrária, o ar, ele vai... O escoamento de água é nesse sentido aqui, ó, tá? Embaixo da tubulação, no fundo da tubulação. E o ar vai bater nessas partículas e vai ficar jogando essas partículas, né, na massa de ar que se desloca. Vai ter um turbilhonamento e vai contaminar ainda mais o ar. Então, eu jamais posso colocar a inclinação no sentido oposto, né, da vazão, tá? Porque isso vai prejudicar a rede, tá? Sempre tem que ser colocado, então, no sentido da vazão. Aqui está a vazão, a inclinação, então, é nesse sentido destacado aqui no desenho, tá? E também, né, para retirar o ar da tubulação principal e passar para a rede de utilização, nós geralmente utilizamos, né, esse tipo de conexão, né? O pessoal chama de pescoço de ganso ou de cisne, né, na tradução dos livros aí, né? Que é a gente pega o ar sempre da parte superior da tubulação. E esse ar da parte superior é tomado, é pego e levado até o equipamento que vai utilizar o ar. Então, com isso, a água que se condensa ao longo da tubulação, durante os dias quentes e frios, durante o aquecimento e resfriamento durante o dia da tubulação, esse ar que escoa aqui embaixo, tá? Ele não é, essa água não é tomada, né? Se nós usarmos esse tipo de situação, né? Pescoço de ganso, né? Ou também, como já temos lido, pescoço de cisne, né? Se nós usarmos esse tipo de situação aqui, tá? Então, ó, o raio é longo, né? Para diminuir a perda de carga. Então, a gente pega o ar sempre da parte superior da tubulação, usando, né, esse tipo de estrutura aqui, tá? Então, ela pode ser geralmente soldada, né? Pode ser soldada, ó, aqui ela está soldada, ou então usando uma conexão, né? Pega sempre da parte de cima. Então, o declive é importante na tubulação de ar comprimido, tá, pessoal? Tá? Devemos usar curvas com raios longos, tá, para evitar perda de carga também. Ao longo da tubulação, então, há essa formação de água ao longo da tubulação, e essa água precisa ser retirada, tá? Essa água, então, para ser retirada, nós podemos usar diversos acessórios. Por exemplo, o primeiro aqui, né, é um separador de umidade, né, um separador de condensado com purgador horizontal e vertical. Então, isso aqui é um separador de umidade, né, com ligação para um purgador. Ó. Aqui vai ser conectado a um purgador, tá? E esse aqui é o separador. Separador horizontal, horizontal porque o ar vai colidir nessa direção, e aqui um vertical, tá? Então, os dois separadores estão colocados aqui. Cadê meu mouse? Subiu. Tá aqui ele. Tá? Os dois separadores. Esse aqui é um separador, tá?
e esse aqui também é outro separador, tá? Esse aqui, na realidade, é o vertical, tá? Desculpa, esse aqui é o vertical, e esse aqui é o separador horizontal, tá? Então, aqui, ó, aqui nós temos, deixa eu só mostrar aqui, esses separadores funcionam a partir da colisão do condensado presente no ar com um deflector, né, defletor. Então, aqui, ó, o ar com umidade, ele chega até aqui. Esse ar, ele colide com esse defletor, e pela inércia, a gente sabe que a água tem uma inércia maior. Então, elas são mais difíceis de fazerem uma curva, né? Então, essas partículas aqui com a maior inércia, elas colidem, e as partículas, então, né, elas acabam se condensando, tá? E saem através do purgador. E o ar, livre de impurezas, então, vai, né, passa por outras regiões, tá? E vai para fora com uma diminuição da sua umidade. A mesma coisa funciona internamente nesse horizontal, tá? Então, basicamente, o separador, né, é uma colisão do ar úmido com uma superfície, e pela inércia, né, só passa o ar, e a água, então, a tendência é pela gravidade descer e sair num purgador. Além do separador, na montagem que nós vamos ter, nós precisamos de um purgador, tá? Então, na rede, eu preciso montar o separador, e junto com ele, né, os separadores, e junto com ele um purgador. E aqui, então, tem a sequência de acessórios que são importantes para o purgador. Então, está aqui, ó, produção do ar comprimido, o ar vai vir para cá, vai passar aqui por dentro, tá? Tá? Então, vejam, ele vai dar no separador, né, horizontal. Esse é um separador de líquido horizontal. No separador horizontal, vai ter que ter um ponto onde a água, o condensado, vai sair, e temos que ter uma ligação para equilibrar as pressões do purgador. Vejam que essa ligação aqui, ó, né, é uma ligação para equilibrar a pressão no purgador, que é esse sujeito aqui, ó. O purgador, então, tem que ter o quê? Ele é um equipamento caro, o purgador. Então, antes do purgador, para nós não danificarmos o purgador, eu preciso de um filtro Y, né, para filtrar essa água, para não levar contaminantes para o purgador e não danificar, né, o purgador. Então, na sequência, eu preciso do quê? Eu preciso de uma válvula de esfera e de um filtro para ligar para a saída da água ao purgador. Eu preciso saber aqui, ó, qual é a conexão em função da produção, do tamanho do separador. Eu preciso saber qual que é a conexão que eu tenho aqui, ó. Que conexão que é? É 1/4 de polegada, é 1/2 de polegada, né? É 3/8, enfim, eu preciso saber a conexão para poder especificar todos esses acessórios aqui, ó, que vão até aqui. Ah, qual é a conexão que eu tenho aqui também? Porque eu tenho que compatibilizar as duas, do purgador com o separador horizontal. Da mesma forma, eu tenho que saber qual que é a conexão do tubo de equilíbrio para manter a pressão nos dois sentidos iguais para o purgador funcionar. Então, aqui também eu vou precisar de uma válvula de esfera. Essa válvula de esfera aqui e essa válvula de esfera são válvulas para... Ah, eu preciso limpar o filtro. Preciso, então, fechar essa válvula, tirar o filtro e limpar. Preciso fazer a manutenção do purgador. Fecho essa válvula aqui, fecho essa outra válvula, faço a manutenção do purgador. E assim, sucessivamente. Então, são elementos, né, importantes na rede. Então, só para colocar um separador, e ele vai depender, o tamanho depende da vazão de ar que vai passar por aqui, aí as conexões todas dependem dessa vazão, eu preciso especificar tudo isso. Então, no meu projeto, lá eu vou ter uma relação de equipamentos, de acessórios, eu tenho que escrever para cada item da tubulação o que vai. Ó. Aqui vai uma
um acessório, aqui vai outro, tá? E assim por diante, tá? Válvula com conexão tal, tudo isso tem que ser especificado. Temos o separador, e é necessário ter o purgador. Sempre eu preciso dos dois juntos. Ó, aqui um separador, então, vertical, tá? Com a mesma característica de antes, ó. Eu preciso de um tubo de equilíbrio para igualar as pressões do purgador, para ele poder funcionar, né? Ter uma equilíbrio de pressões, e os mesmos acessórios que eu tinha no sistema de antes, ó, até fazer a drenagem da água. Então, tem algumas especificações bem bacanas. Então, vamos projetar uma rede de ar comprimido. Vocês já sabem que olhem para isso, olhem para o tamanho desse separador, e a partir das suas conexões, né, vocês começam a pensar em todas as conexões que vão ser colocadas aqui, tá? Aqui tem, então, esses aqui, ó, são separadores colocados na rede principal de ar comprimido, tá? E há também sistemas de drenagem que são colocadas, né, no final da rede ou quando houver uma elevação da rede. Então, por exemplo, aqui, ó, então o ar comprimido está vindo por aqui, ele está vindo nessa direção. E aqui a rede sobe, a rede está subindo para cá, ó. Então, quando a rede sobe, eu tenho que colocar nesse ponto de subida um dreno. Então, possivelmente aqui também tem que ter um purgador, né, um dreno, para tirar a água que se forma nessa região toda aqui, ó. Possivelmente a inclinação está nesse sentido, né, a declinação da rede, e para ir eliminando na rede os pontos, eu posso colocar drenos, né, automáticos, né, purgadores, então, que vão retirando automaticamente essa água do sistema. Aqui também, ó, de 20 a 30 metros, dependendo da linha. A cada 20 a 30 metros eu preciso de um dreno, um separador e um dreno na rede. Aqui também algumas montagens, quando eu tenho, então, elevação da rede, ó, como colocado antes, então, ó, a gente tem uma rede a principal com um diâmetro, elevando a rede, tá? Então, a gente coloca um T, né, aqui, geralmente soldado ou roscado, enfim, depende do tipo de tubulação. Aqui, ó, nós colocamos o dreno e colocamos, então, o purgador para tirar essa água que vai se acumulando aqui, ó, na parte baixa da tubulação. Então, essa água na parte baixa da tubulação, pela pressão do ar, ela vai ser empurrada para fora até o dreno, e à medida que o dreno, o nível vai aumentando, ele vai jogando tudo isso para fora do sistema. Tá? Então, precisa de um purgador, de um dreno automático, então, para fazer tudo isso. Então, são situações, pessoal, que podem ser, então, necessárias o uso de um purgador, de um dreno, né, na linha de ar comprimido. Então, a gente tem que pensar em tudo isso ao fazer o projeto da rede. Tá? O purgador, geralmente, é um purgador de boia, tá? Então, ele tem uma boia, ó, aqui existe o tubo de equilíbrio, né, e o condensado para equilibrar as pressões, né, entre os dois, tá? Senão o ar circularia pelo interior do purgador, né, tá? Então, isso equilibra a pressão, e existe uma boia que, à medida que a água vai subindo, tá, essa boia vai abrindo, então, uma válvula. À medida que o nível de água sobe, a boia sobe e ela dá abertura, então, ó, aqui tem uma válvula agulha, né, que abre e dá passagem de água desta região aqui para fora do sistema. Aí ele passa pelo interior da válvula, né, e sai água para fora do sistema. Tá? Então, ele funciona como uma boia. Tá? Ao invés da boia, no caso de uma caixa d'água, a boia fecha a entrada de água numa caixa d'água, né? Aqui a boia, ela abre a válvula e permite, então, o fluxo para fora à medida que o nível sobe no interior do purgador, tá? Então, temos que pensar em todas as conexões e, assim, sucessivamente no sistema. Ah, e além do mais, né, nós temos que pensar também numa ação que vai retirar essa água da tubulação e drenar ela para fora da empresa, tá? Então, talvez eu tenha que ter
na empresa uma tubulação de água drenada, que vai levar essa água para fora da empresa, tá? Que no fim de um dia, essa vazão é grande, tá? Então, se vocês perceberem ao longo do dia, essa vazão que sai de água por aí, ela passa a ser grande, tá? Ou usar canaletas no chão da fábrica para levar a água para fora, ou usar tubos que levem essa água para fora, né, da empresa, enfim, né? Tirar essa água do interior da empresa. Então, o purgador é um elemento importante aí. No dimensionamento da rede, temos algumas... Pode ter vazamentos, tá? Os vazamentos são catastróficos para a rede, né, e para a eficiência da rede de ar comprimido, tá? Aqui só uma questão de comparação do tamanho de um orifício com a perda de vazão de ar que acontece em certas pressões de trabalho. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, um furo com um diâmetro de 1 milímetro em polegada, ele, na pressão de 6 bar, ele perde 1 litro por segundo. Isso equivale a uma perda de potência de 0,4 CV ou 0,3 kWh. É bastante, né? Se eu tenho um furo de 3 milímetros, eu estou perdendo 3 kW. Se eu tenho um furo de 10 milímetros, aqui no outro extremo, 33 kW. É claro que a gente não vai ter um furo de 10 milímetros, né? Na verdade, aqui, ó, se eu tiver uma pressão de 6 bar e um tubo aqui, vai estar passando por esse furo de 10 milímetros, praticamente uma vazão de 105 litros por segundo. É claro que para tamanho de perda eu não vou ter isso, né? Mas é mais para destacar essa tabela que problemas na tubulação de vazamentos causam perdas de potência, perdas de energia bastante grande, tá? Então, se eu tiver um orifício, 2, 3, a gente vai somando essas perdas e no final do dia o nosso compressor só está trabalhando para vencer as perdas de pressão, né, as perdas de vazão de ar que tem na tubulação. É um problema bastante grave, então, que pode acontecer. É mais uma tabela para mostrar essas perdas na tubulação, tá? Aqui também, ó, mostra um ábaco que permite, a partir do diâmetro de abertura, aqui embaixo, ó, uma outra forma de ver, ó, a partir do diâmetro de abertura do furo e a partir da pressão de trabalho, 6, 4, 2 bar, nós temos a perda de pressão que pode acontecer. Ó. Então, a partir do diâmetro em milímetros, ó, nós temos aqui a área correspondente em milímetros quadrados. Então, vamos pegar um furo aqui, ó, um furo de 3 milímetros, tem uma área correspondente aqui a aproximadamente 5, aqui deve ser o 10, aproximadamente uns 7,5 milímetros quadrados, é só fazer um cálculo. E se eu estiver trabalhando com uma rede de 6 bar de pressão, então, 6 bar de pressão, eu vou ter uma perda de vazão ali ó, de 0,37, mais ou menos, 0,37 metros cúbicos por minuto, metro cúbico por minuto. Então, aqui nós podemos avaliar a perda em função de várias pressões de trabalho. E posso fazer uma interpolação também aqui, ó, entre 2 e 3, entre 2 e 4, a linha 3, ó, posso fazer uma interpolação gráfica aqui, pegar mais ou menos o ponto médio, tá? Ou uma linha inferior, enfim, é outra forma de ver essa pressão, tá? Então, a partir de um outro gráfico. As tubulações vão apresentar dimensões, tamanhos. Vão ser tubulações, posso usar série normal, leve ou pesada, e em função da norma que eu estou utilizando, essas tubulações têm um diâmetro externo e, em função do diâmetro externo, possui uma espessura e um diâmetro interno, e também uma massa. Então, aqui, ó, a
tubulação de 3/8 de polegada, de acordo com a série normal, a UNI 3824, ela tem aqui uma espessura de 2 de parede, então o diâmetro interno da tubulação é o diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura da tubulação. O ar, ele vai passar pelo diâmetro interno. Ele vai passar pelo diâmetro interno. Então, para cálculos de velocidade do ar, né, nós temos que calcular a velocidade em função do diâmetro interno. Ok? Então, dependendo da norma que nós estamos utilizando, nós temos que ir na norma específica, consultar o tamanho da tubulação e consultar o diâmetro interno. Então, eu preciso dessas informações. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, série normal, leve e pesada, né? Eu tenho aqui espessuras de parede diferentes que possivelmente vão comportar, então, pressões de trabalho cada vez maiores. Então, a pressão de trabalho aqui pode aumentar nessa direção, porque eu estou aumentando a espessura da parede da tubulação. Para nós, o que importa a tubulação sempre é o diâmetro interno. Em questão de resistência, é claro, é o diâmetro externo e a espessura. Mas para os cálculos de vazão, de velocidade do ar, é importante sempre o diâmetro interno. Então, essa tabelinha é uma tabela que é fornecida no livro do Prudente, tá? Ele fornece essa tabelinha, né, padrão Schedule, né, para alguns tamanhos de tubulações. 3/8 até 6 polegadas. Então, até 6 polegadas, os diâmetros externo, espessura e, como consequência, o diâmetro interno, que a gente pode utilizar nas redes, tá? Eu, geralmente, quando vou fazer o projeto de uma rede de ar comprimido, tá? A gente geralmente utiliza um fabricante de tubulação, tá? Por exemplo, podia ser a Tupi, é um fornecedor de acessórios para rede de ar comprimido. Então, geralmente, a melhor situação é você consultar o fabricante que você vai comprar as tubulações e os acessórios e pegar as tabelas desse fabricante, tá? Que estão associadas a uma certa norma, e a partir dessas tabelas dimensionar, então, a tubulação. Tá? Então, sempre façam prioritariamente isso. Consultem qual que é o fornecedor de vocês. É a Tupi? É outro fabricante? Vai lá, baixa o catálogo de tubulações para ar comprimido do fabricante, veja quais são as dimensões que ele fornece de tubos, e aí vocês avaliam lá no fabricante quais são o diâmetro externo, a espessura e o diâmetro interno da tubulação, e façam o projeto baseado em cima dessa tabela aí. Tá? Porque tem diferenças, pessoal. Tá? A gente acaba, por exemplo, usando essa tabela aqui do livro do Prudente. Quando a gente vai comprar a tubulação, a gente não consegue encontrar essa tubulação aqui. Tá? A gente vai ter uma outra norma, com outras dimensões, com outras características diferentes. Mesmo sendo uma tubulação de 3/8, nós vamos comprar com outras dimensões que não são essas. Então, é sempre importante consultar o fabricante que nós vamos utilizar na nossa rede de ar comprimido, quer dizer, o fornecedor da tubulação e dos acessórios. Ok? Também isso é importante aí. Aqui também, ó, nós temos então, também os acessórios, né? E as perdas de carga que acontecem em cada acessório, em função do diâmetro interno do tubo. Essa tabela também é uma tabela do Prudente, automação industrial. Em função do tamanho do tubo, nós temos que, para cada acessório, por exemplo, se nós usarmos um cotovelo 90 graus, de raio curto, possivelmente aqui, ó, a perda de carga aqui, ó, é de 1,5 metros, ó, de pressão, né, nesse cotovelo 90 graus. 2,5 e assim por diante. Isso aqui é em metros, tá? Mas isso aqui é uma tabela genérica, tá? É uma tabela genérica. Se eu vou usar a tubulação da Tupi, vão lá na tubulação da Tupi e consultem na tubulação da Tupi quais são as perdas de carga que o fabricante fornece para cada acessório que ele fornece, tá?
não vai ser muito diferente esses valores, mas vão ser valores mais específicos, né? De acordo com a rugosidade da tubulação interna, enfim, né, de diversos fatores lá da empresa que nós estamos comprando, tá? Então, vamos precisar também dessas tabelinhas de perdas de carga, assim como vocês trabalharam lá em mecânica dos fluidos, tá? Com dimensionamentos de tubulações de água, né? Aqui também nós precisamos saber o comprimento equivalente das singularidades, ou seja, dos acessórios que compõem a rede de ar comprimido. Alguns livros, como é o caso do Prudente, ele fornece para o dimensionamento da rede de ar comprimido, para saber o tamanho da tubulação, alguns ábacos que permitem relacionar nesses ábacos comprimento da tubulação, vazão, queda de pressão admissível, tá? Pressão de trabalho da rede. Relacionam, por exemplo, nesse gráfico aqui, nesse ábaco, 4 variáveis, tá? Com o tamanho de uma tubulação. Está aqui ele, com o diâmetro de uma tubulação. Então, ó, nessa figura, nesse ábaco, a gente tem aqui, o primeiro eixo aqui é o comprimento da tubulação. Então, a gente entra, por exemplo, com o comprimento da tubulação, que está aqui, ó. Então, deve ter aqui um comprimento de 250 metros, mais ou menos aqui, tá? Aqui eu tenho o volume que passa pela tubulação, metros cúbicos por hora. Por exemplo, aqui, ó, aproximadamente, nesse exemplo, 1.000 metros cúbicos por hora. Fechou? Então, eu tenho 2 pontos, ó. Comprimento da tubulação e vazão. Nesse ábaco, o que a gente faz? A gente traça uma linha reta passando por esses 2 pontos. Essa linha que está descrita aqui no exemplo. A gente vem para cá com a linha e prolonga essa linha até ela encontrar o eixo 1 aqui, ó. Eixo 1. Tem esse ponto aqui, ó. Agora eu vou para a segunda parte da análise. Qual que é a queda de pressão admissível nesses 250 metros aqui da rede? No caso aqui, foi colocado, deixa eu ver a escala aqui, 0,1, né? Acredito que seja bar aqui, 1,07 é 0,2. Isso aqui corresponde a 0,1 bar de pressão. Essa é a queda de pressão que eu quero ter nesses 250 metros de tamanho de tubulação. 0,1 bar. Fechou? Acho então esse ponto. Aí, com a pressão da rede, ó, a minha rede trabalha numa pressão de 8 bar. Pressão 8 bar. Possivelmente é a pressão absoluta aqui. Teria que verificar ainda se é pressão absoluta ou manométrica, tá? No livro do Prudente aqui. Não estou lembrado agora exatamente qual que é a pressão, mas acredito que é a pressão absoluta. Mas tem que verificar isso, tá? Então, com esses 2 pontos, ó, nós passamos uma reta passando pelos 2 pontos. Essa reta intersecciona o eixo 2, ó, aqui, ó, eixo 2, aqui. Por esses 2 eixos, ponto de intersecção do eixo 1, dessa reta aqui, e ponto de intersecção do eixo 2, eu traço uma nova reta, que é essa azul, então, que eu vou colocar aqui, ó, azul, essa reta azul. Passo por esse ponto, eu passo uma reta até chegar naquele outro ponto lá na frente, aqui, ó. Onde ele cruzou este eixo é o diâmetro interno do tubo. Então, nesse caso, o tubo tem que ter aproximadamente 70, 80, 90. Aqui, aproximadamente, não estou levando em conta aqui os dados, aproximadamente 90 milímetros de diâmetro. Para essa perda de carga de 0,1 bar, nesses 250 metros de tubulação, passando 1.000 metros cúbicos de ar por hora. Fechou? Então, esse tipo de ábaco funciona mais ou menos assim, né? Tem ábacos um pouco diferente destes, mas a ideia principal deles é essa. É, a partir dessas linhas, fazer o projeto, então, do tamanho da rede, tá? E, geralmente, então, em alguns casos, tá, o pessoal da elétrica
o pessoal da automação industrial usa muito isso para fazer o projeto da rede de ar comprimido. Tá? Esses ábacos prontos aqui. Tá? Dão um resultado satisfatório? Sim. Sobre certos pontos, ele dá um resultado satisfatório. Tá? Mas, se nós queremos elaborar um memorial de cálculo para o nosso cliente e nos certificarmos, né, de que tudo isso está bem dimensionado, o caminho correto não é esse. Seria fazer o projeto da rede de ar comprimido a partir da mecânica dos fluidos. Certo? Então, isso aqui dá um resultado bom? Sim. Mas eu posso melhorar. Tá? Então, no sentido de melhorar esse projeto da tubulação, nós podemos, então, utilizar... Tá? Aqui é outro ábaco, ó, mais ou menos similar ao anterior. Ó, tá? Ok? É um ábaco bem semelhante a esse que eu coloquei para vocês agora. Eu não estou lembrado agora se esse aqui é o do Prudente ou era o anterior. Depois vocês dão uma verificadinha lá qual que é o do Prudente. Agora não me lembro exatamente qual que é. Devia ter colocado qual que era a fonte aqui. Acabei não colocando e agora também de cabeça não lembro qual que é. Tá? Mas também é um gráfico semelhante a esse anterior que eu mostrei para vocês. Tá? Mesma coisa de como fazer o diâmetro da tubulação. Só que, na engenharia mecânica, né, a nossa função é essa. Lá para a engenharia de automação, o engenheiro eletricista, o engenheiro de automação, ele não quer se meter muito nisso. Ele não sabe fazer esses cálculos da mecânica dos fluidos. Ele não tem mecânica dos fluidos, tá? Ele não tem o dimensionamento de uma tubulação. Aí, nós da engenharia mecânica, para obter um resultado mais satisfatório do diâmetro da tubulação, nós podemos, então, a partir das vazões que vão passar pela tubulação, usar os projetos, né, de rede de ar comprimido, que são projetos que envolvem as perdas de carga da tubulação. São projetos que são trabalhados lá em mecânica dos fluidos, com aquela ideia, tá? Só que, é claro, lá o fluido não é mais a água aqui, né, ou um combustível, e sim é o ar. Então, pessoal, eu disponibilizei para vocês aqui, ó, está também lá no Google Sala de Aula, algumas páginas do livro do Macintyre, que é Instalações Hidráulicas Prediais Industriais. Tá? Para nós, da engenharia mecânica, nos interessa aqui as instalações industriais. E lá no capítulo 10 desse livro, o Macintyre aborda, então, o projeto da rede de ar comprimido. Então, ele começa lá, no capítulo 10, a importância do emprego do ar comprimido, e, na sequência, ele vai apresentando, nas diversas páginas, tá, o projeto da rede. Então, ele fala sobre compressores, ele fala sobre a termodinâmica, né, as teorias do ar, ele fala sobre pressão constante, vazão constante, né, a lei geral dos gases, e chega até este ponto aqui, né, onde trata da termodinâmica do ar comprimido, e a partir da página 559, a partir do item 10.8, ele aborda, então, a instalação do ar comprimido. Todos os elementos que vão fazer parte da rede, ele coloca aí. Então, todos aqueles elementos que eu citei nessa apresentação, separador de condensado, purgador, as imagens que eu utilizei nessa apresentação, elas foram apresentadas nesse item 10.8 do Macintyre. As mesmas imagens que eu apresentei aqui estão colocadas nesse livro. Então, é importante que vocês, ao fazerem este projeto, vocês consultem o Macintyre, por exemplo, para fazer o projeto. Tá? Então, tem aqui a página 559, depois, acho que aqui já é a página 560, se não estou enganado, aqui é a 560, e aí, na página 560, ele começa a abordar no item 10.8.1.2 o dimensionamento da tubulação, tá? Que é esse item que é um item importante
para nós adicionarmos aos nossos cálculos de engenharia. Nós vamos ter que fazer o projeto da rede, tá? Então, no projeto da rede, nós vamos ter que colocar lá quais são, como nós utilizamos para fazer o projeto da rede. E aí, então, sugiro que a gente adote esses princípios que o Massentari utiliza aqui. Além do Massentari, tem vários livros de projeto de rede de ar comprimido. Mas grande parte desses livros, pessoal, tem como livro-fonte o Massentari, tá? Então, né, querem usar Massentari, querem usar um outro livro, usem, mas sempre especifiquem o método que vocês vão estar utilizando no memorial de cálculo de vocês, tá? Então, aqui, o Massentari, ele coloca aqui, inicia o dimensionamento, colocando aqui algumas perdas de pressão admissíveis, ó, na rede de ar comprimido, para fazer o dimensionamento. Então, olha só, na prática, adotam-se os seguintes valores para as perdas de pressão admissíveis na rede. Por exemplo, ó, perda da massa de pressão na rede até o ponto mais afastado, 0,3 kg força por centímetro quadrado. Então, de um ponto até, do ponto inicial da rede até o mais afastado, no máximo você poderia ter 0,3 aproximadamente, né, bar de pressão. Aqui no caso temos que levar em conta a unidade que está colocada aqui, né? Mas isso dá mais ou menos 0,3 bar de pressão. Nas tubulações, aquelas que levam o ar até as secundárias e depois as de trabalho, ó, a perda de pressão é 0,002 kg por centímetro quadrado por metro de tubulação. Por metro de tubulação. Então, se a tubulação tem 100 metros, eu pego esse valor e multiplico por 100 para ter a perda de pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. Ou 0,02 atm a cada 100 metros. As unidades são mais ou menos compatíveis aqui, ó. Na tubulação secundária, que é aquela que sai da principal e vai até o ponto de distribuição da rede, a pressão admissível é 0,08 atm a cada 100 metros. Nas tubulações de acesso direto aos pontos de trabalho, 0,2 atm a cada 100 metros, está aumentando a perda de carga admissível, né? E mangueiras e marteletes, perfuradoras, etc., 0,2 atm a cada 50 metros. Tá? Então, se eu estou numa mangueira, lá no meu ponto de distribuição, na mangueira de ar comprimido que vai da tubulação até o equipamento que utiliza o ar, por exemplo, uma parafusadeira, eu posso ter no máximo 0,2 atm a cada 50 metros. Então, essas perdas de pressão admissíveis vão ser importantes para nós fazermos o projeto da rede. Eu tenho que tomar o valor. Qual o valor que eu vou tomar? No meu memorial de cálculo, eu vou dizer assim, ó, de acordo com o Massentari, a pressão, a perda de carga utilizada neste projeto é de 0,3 kg força por centímetro quadrado para a pressão máxima entre os pontos tal e tal. Eu vou colocar essas informações, tá, no meu memorial de projeto. Bom, aqui então tem algumas informações então do Massentari. Então eu só coloquei essas informações aqui, pessoal, para mostrar para vocês o caminho que nós estamos tomando no projeto, tá? O Massentari apresenta então aqui várias páginas, ó. Aqui eu coloquei a página 561, só para mostrar aqui outros valores, ó. É a continuação daquela lá. Aqui o Massentari apresenta quais são as velocidades admissíveis para o ar comprimido. Dentro da tubulação, né, dentro da tubulação, eu tenho a tubulação principal, eu tenho a tubulação secundária, existe uma vazão, uma velocidade do ar. Em função da vazão e do diâmetro da tubulação, existe uma velocidade, certo? Essa velocidade do ar, então, né, essa velocidade do ar, então, ó, vai estar associada com o tipo de tubulação. Por exemplo, ó, numa tubulação principal, a velocidade admissível é de 6 a 8 metros por segundo. Ó. Então, naquela tubulação grande, por onde vai passar o ar, que vai ser distribuído para todos os pontos da fábrica,
eu tenho que fazer o projeto dela de tal forma que a velocidade do ar não ultrapasse 6 a 8 metros por segundo. Já nas tubulações secundárias, que são os ramais, de 8 a 10, e nas mangueiras, de 15 a 30 metros por segundo. Então, se eu vou fazer o projeto de cada uma delas, eu posso adotar essas velocidades máximas admissíveis. Fechou? Então, eu vou colocar no projeto também, ó, estamos fazendo o projeto da rede para uma rede, para uma velocidade admissível de 10 metros por segundo. Nós temos que caracterizar o que vai ser feito isso no projeto, tá? E aí, o projeto, ele pode basear-se em dois critérios, ó. Nós podemos fazer o dimensionamento da tubulação, né? Nós podemos achar o diâmetro da tubulação aqui, ó, esse diâmetro, pode ser encontrado, então, por dois critérios, que são esses aqui, ó. Eu posso fazer o projeto dele pelo critério da velocidade, ou pelo critério da perda de carga. Perda de carga. São os dois métodos que eu posso usar para fazer o projeto. Se eu usar o critério da perda de carga, para as mesmas condições de projeto, eu tenho um diâmetro de tubulação, e se eu fizer pelo cálculo da velocidade, eu tenho outro diâmetro da tubulação. O mais robusto é pela perda de carga. Pela perda de carga, vai me dar um diâmetro de tubulação maior, né, do que pelo método da velocidade, para as mesmas condições de projeto. Tá? Então, o que eu vou utilizar? Na rede principal, vamos fazer todo ele pela perda de carga. Na rede secundária, vamos usar o critério da perda de carga. Já na rede de trabalho, vamos usar o critério da velocidade. Então, eu vou especificar o que eu vou usar para fazer o projeto da minha rede. Ok? Então, tem o método da velocidade, que limita a velocidade nessas condições aqui, então, 6 a 8, 8 a 10, e o da perda de carga, então, ele limita a essas condições aqui, ó, de perda de carga. Tá? Bom, existe, então, o projeto baseado em cima da velocidade, ó, só estou citando aqui, ó. O primeiro método que o Macintyre apresenta é partindo da velocidade de escoamento. Então, ele mostra como fazer o projeto da rede baseado em cima da velocidade de escoamento do ar na rede. Então, a sequência aqui, ó, de dimensões, ó, e dá um exercício e assim por diante para calcular, né, o tamanho da tubulação a partir da velocidade, certo? O segundo método é o método da perda de carga. Então, aqui ele apresenta vários métodos baseados em cima da perda de carga. Então, geralmente, o método se baseia em cima da perda de carga. Nós temos que calcular o coeficiente de atrito da tubulação. Aquilo que nós trabalhamos em mecânica dos fluidos é também abordado aqui. Tá? Então, a perda de carga depende do atrito na tubulação, da velocidade, da densidade, né, do peso específico do ar, a temperatura, enfim, diversos elementos. Tá? E nessa ideia do projeto da perda de carga, o Macintyre apresenta diversos métodos. No próximo slide, eu coloco aqui algumas páginas do Macintyre, e numa delas tem aqui, ó, os métodos da fórmula da Atlas Copco e a fórmula da Worthington. Ambos esses sujeitos aqui são fabricantes de equipamentos para linha pneumática e, né, sistemas pneumáticos. A Atlas Copco e a Worthington, compressores, equipamentos para lei de ar comprimido. Para calcular, fazer o projeto pela fórmula da Atlas Copco, a gente usa esta fórmula aqui para a perda de carga na tubulação. Então, ó, o HF é a perda de carga, que é a vazão em descarga livre. Ó. Tem que observar o que nós estamos utilizando aqui, a descarga livre padrão.
O L é o comprimento real da tubulação. Onde é que está o L? Aqui, ó. O L total, então, é o comprimento real da tubulação, mais o equivalente em metros. D é o diâmetro em polegadas, tá? E P é a pressão em quilograma por centímetro quadrado. Então, temos que usar o D em polegada aqui para dar o resultado. Tá? Tem também a fórmula da Worthington. A fórmula da Worthington, ela nos dá esta fórmula aqui para calcular a perda de carga. O HF também, então, em quilograma por centímetro quadrado, é 0,842, vezes o comprimento total da tubulação, vezes a vazão de ar normal, então é vazão DLP, descarga livre padrão. Isso que a gente tem que observar nas fórmulas. O R é a relação de compressão, né, da rede, né? A pressão atmosférica é a pressão da rede. E D, na quinta, é o diâmetro interno da tubulação em centímetros. Então, eu posso usar atlascópico, posso usar aqui uma fórmula, aqui que não lembro qual é essa fórmula aqui, ó, é uma outra fórmula do HF, que leva em consideração o atrito, tá? Aqui eu tenho 3 fórmulas diferentes para calcular, né, a perda de carga. Ou melhor, para relacionar a perda de carga com o diâmetro da tubulação. A perda de carga é a perda de carga admissível. Então, de acordo com as recomendações aqui do admissível, de acordo com as recomendações do Massintari, eu tenho uma perda de carga admissível, HF. Então, eu uso essa perda de carga admissível e, a partir dela, então, calculo o diâmetro. Então, aqui, ó, geralmente, nessas fórmulas, a gente coloca o diâmetro em evidência e, a partir do HF, calcula, então, o diâmetro. É isso que nós vamos determinar, o diâmetro. Então, o Massintari, então, na sequência, ele apresenta alguns exercícios, usando as 4 fórmulas, tá? As 3 fórmulas aqui. Ele apresenta, então, aqui os exercícios, ó. Eu cortei algumas páginas aqui, ó. 563, 565. Então, tem várias páginas aqui no meio do livro, né? O objetivo não é mostrar tudo isso, né? Mas é que vocês consultem o livro e façam o projeto de acordo com o livro, tá? Então, tem alguns exemplos, ó, que o Massintari apresenta para cada um dos métodos. Um dos métodos muito utilizados é o método da Worthington, tá? Então, esse método é bastante usado. Por quê? Também não sei, né? Se nós pegarmos, talvez, o que conduz a uma melhor eficiência, né? Mas se olharmos os livros que usam, ou que fornecem indicações do projeto, a maior parte deles usa o método da Worthington para fazer o projeto, mas nem todos, tá? Então, o Massintari usa, e na sequência que eu conheço, tem vários outros que também usam. E aí, então, o método da Worthington, tá? Se eu não estou enganado, aqui tem, eu acho que eu acabei não colocando aqui a página que tem o exemplo da método da Worthington, tá? Mas esse método aqui, ele é muito utilizado para o projeto da rede de ar comprimido, e ele está colocado aqui, então, ó, eu acho que aqui está a sequência de páginas, ó. Eu não lembro agora se aqui está no exercício, tem uma sequência de páginas aqui, então, ó, tá, do Massintari, tá, ó, colocando. Ó, aqui tá, tem um exercício, então, aqui, ó, na página 566, aqui a 567, tá, tá na sequência, 568, ó, tá na sequência essas páginas aqui, tá? Então, essas páginas estão na sequência e elas nos dão, então, um exercício, então, um exemplo resolvido, tá? Usando, então, aqui, ó, a fórmula da Worthington. Então, ela fornece um exemplo para a gente seguir e fazer o projeto da tubulação pela Worthington. Depois tem a forma simplificada da Worthington, que é o cálculo do diâmetro da tubulação pela vazão de ar. Vazão de ar. Então, o primeiro projeto aqui é para a perda de pressão, e o segundo cálculo aqui é o dimensionamento pela vazão. Então, ele fornece aqui o diâmetro da tubulação pela vazão. Fechou?
aqui tem as perdas de carga, ele fornece algumas perdas de carga e assim por diante, tá? Mas então, da Worthington, pessoal, para fazer o projeto, então, pela fórmula da Worthington, que é essa fórmula aqui, então, fechou? Nós precisamos, então, eu disponibilizei para vocês essa planilha que está lá no Google Sala de Aula nosso. Eu disponibilizei para lá, para vocês, uma planilha, está no Excel, tem o arquivo do Excel e o arquivo em PDF de um resultado do Excel. Então, lá no Google Sala de Aula, da disciplina, eu coloquei esta planilha, que faz o projeto da tubulação principal pela perda de carga, ele projeta aqui a partir da perda de carga, ΔP, e a segunda planilha é pela velocidade, essa é pelo critério da velocidade, tá? E nesse cálculo, então, é usado a fórmula da Worthington para fazer o projeto. Se vocês quiserem usar a fórmula da Atlas Copco, é só fazer uma planilha semelhante a essa para fazer o cálculo. Então, nessa planilha, nós utilizamos aqui a fórmula da Worthington. Essa aqui é a fórmula da Worthington, colocado em evidência o diâmetro. O diâmetro é apenas 5, né, e dá o resultado em centímetros, né? Então, eu só coloquei em evidência o diâmetro e todas as demais variáveis que nós temos na fórmula da Worthington. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui no projeto? Utilizar ela no projeto. Só que para utilizar isso, nós temos que ter algumas considerações. Tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Nessa tubulação, nós estamos imaginando que o projeto da rede de ar comprimido, entre dois pontos, né? Entre o ponto 1 e o ponto 2 de uma rede, nós queremos que ali a perda de carga admissível seja 0,08 kg por centímetro quadrado a cada 100 metros. É o que foi tirado das especificações, das recomendações do Macintyre. Tá? Aqui, olhem aqui. Vejam que eu estou passando com o mouse aqui. Perda de carga admissível do Macintyre. Tubulações secundárias, 0,08 atm a cada 100 metros. É isso aqui, 0,08 kg força por centímetro quadrado a cada 100 metros. Tá? A pressão de trabalho da rede manométrica é 7 bar. O comprimento da tubulação é 15 metros. E somando os acessórios que tem na rede, eles nos fornecem 8 metros de comprimento equivalente de acessórios. Somando 15 mais 8, dá 23. Então, o comprimento total da tubulação, que leva em conta o comprimento efetivo da tubulação mais os acessórios, é 23 metros. E a vazão que está passando entre o ponto 1 e o ponto 2 é de 2,2 metros cúbicos por minuto. Vazão de ar DLP. Esse DLP me diz que é na pressão D atmosférica. É 2,2 metros cúbicos de ar na pressão atmosférica que estão passando pela rede. A vazão real que passa no interior da rede não é isso. Ela é diferente, né? Ela é isso dividido pelo R. Bom, aí então vem a fórmula da Worthington. Tá? Então, na fórmula da Worthington, entra aqui o HF. O HF, então, é a perda de carga da fórmula da Worthington. E para a gente calcular o HF, a gente multiplica o ΔP admissível a cada 100 metros vezes o comprimento. Né? Na verdade, aqui nós já temos a cada 100 metros. A gente multiplica pelo comprimento e calcula o HF em kg por centímetro quadrado. A gente não pode entrar aqui na fórmula com a cada 100 metros, né? Tem que ser por metro, no caso aqui, o HF por metro. Então, a perda de carga, ao longo dos 100 metros, é 0,012 kg força por centímetro quadrado.
Então, se nós multiplicarmos aqui, ó, 008 vezes o comprimento total, 23 metros, dividido por 100, isso vai nos dar, então, 0,012, tá? 0,012. Então, o nosso HF nesse comprimento total é esse aqui, ó. E é ele que a gente usa, então, nessa fórmula. A nossa pressão manométrica da rede é 7 bar. Então, a pressão, o R, que é a relação entre a pressão absoluta da rede e a pressão absoluta atmosférica, é 8. O R é 8. 7 mais 1 dividido por 1 dá 8. Com esses cálculos, então, ó, L total, 23 metros, Q, 2,2 metros cúbicos por minuto DLP, R, 8, HF, 0,12. A gente calcula o diâmetro da tubulação. Nesse caso, a tubulação que eu preciso colocar aqui para essa perda de carga é de 3,9 centímetros. O resultado é em centímetros. Com isso, eu vou lá no fabricante, por exemplo, a Tupi, e vejo qual que é o diâmetro comercial mais próximo, superior, geralmente, que a Tupi fornece. E pego lá o diâmetro comercial da Tupi. Lembrando que isso tem que ser diâmetro interno, né? Isso aqui tudo é diâmetro interno da tubulação. Desse diâmetro interno, vai sair o diâmetro nominal, que é geralmente o qual a gente especifica a tubulação. Então, tudo isso é diâmetro interno. Então, no caso, o diâmetro mais próximo aqui, como exemplo, nesse resultado, deu 4 centímetros. Então, eu estou pegando uma tubulação que tem um diâmetro interno de 4 centímetros. Tá? E desses 4 centímetros internos vem a designação do tubo nominal, que depende do fabricante. Tá? Se eu pegar, então, esse tubo de diâmetro interno 4 centímetros, eu preciso calcular a velocidade de escoamento do ar. A velocidade de escoamento é aquela velocidade do ar no interior da tubulação, que está pressurizada a 7 bar manométrico. Então, eu preciso transformar a vazão de ar DLP em vazão real. Para transformar essa vazão DLP em vazão real, eu preciso aqui, ó, usar a relação de compressão do sistema. Então, ó, a nossa vazão, ó, DLP é 2,2 metros cúbicos por minuto. DLP. Mas internamente, na pressão absoluta de 8 bar da rede, o R então vai ser 8, eu estou passando lá quanto de vazão? Eu vou pegar o 2,2 e dividir pela relação de compressão, né, com o R da rede. O R é 8, como consequência, a vazão real no interior da rede é de 0,95 metros cúbicos por minuto na pressão de 8 bar absoluto. Então, se eu pegar esse Q real e calcular a velocidade, eu tenho a velocidade do ar no interior da tubulação. Nesse caso, usando 4 centímetros de tubulação interna, a velocidade do ar é de 3,64. Aí eu comparo esta velocidade com a admissível na rede. Ó. Por exemplo, a gente fez o projeto para uma rede secundária aqui, possivelmente, né? O recomendado é entre 8 a 10. A nossa velocidade está dentro do recomendado pelo Macintyre ou por um fabricante. Ótimo. A rede, então, de 4 centímetros está bem dimensionada. Tá? E aí, então, a partir desse diâmetro, né, nós podemos recalcular a perda de carga, porque eu coloquei um diâmetro um pouquinho maior do que eu precisava, e calcular qual é a perda de carga que eu tenho na tubulação. Então, fazendo o caminho contrário agora, a gente calcula que o ΔP vai ser 0,076, ou seja, 0,0763 kg a cada 1 metro de perda de pressão na rede. Nós partimos do projeto com 8.
mas em função do diâmetro comercial mais próximo, a gente chegou, então, a uma perda na rede de 0,763. Ou esse aqui, dependendo da unidade que eu quero apresentar. Então, esse processo aqui, pessoal, é um processo que a gente vai usar para fazer o dimensionamento. Vamos entrar com essas informações aqui, tá? E vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Daqui nós tomamos uma decisão. Qual que é o diâmetro comercial mais próximo? Calculamos a velocidade e recalculamos, então, qual é a perda de carga que eu tenho para esse diâmetro aqui de tubulação. Então, isso utiliza a equação da Worthington, tá? Para fazer o projeto dela. Então, isso aqui é um pequeno memorial de cálculo entre uma tubulação entre um ponto 1 e 2. Por exemplo, eu tenho uma tubulação, eu tenho uma tubulação, né? Deixa eu apagar tudo. Eu tenho uma tubulação de ar comprimido. Essa tubulação de ar comprimido, então, tem vários pontos. Aqui está o compressor e os pontos por onde o ar é coletado. Então, vamos imaginar que essa tubulação que eu estou projetando, esse aqui seja o ponto 2 e esse aqui seja o ponto 1. Né? Então, eu estou projetando essa tubulação aqui, possível, entre 1 e 2. Ó. Entre 1 e 2, entre esse ponto e esse, a vazão máxima que passa pela tubulação é essa aqui. Ó. Essa é a vazão. É a vazão que passa que sai desse ponto de consumo, deste e desse. Nós vamos somar aqui as diversas vazões do ponto de consumo e dimensionar essa tubulação entre o ponto 1 e 2. Então, a gente vai fazendo isso para vários pontos e vai obtendo, então, o tamanho entre os diversos pontos da tubulação, usando sempre o comprimento da tubulação, dos acessórios e o comprimento total deles. E a vazão que passa por ali, tá? Por cada segmento, então, da tubulação. Ok? Então, esse é o critério da perda de carga. É o critério de projeto da Worthington, então, da perda de carga. E o segundo critério, tá, é pela velocidade. Eu poderia também usar o critério da velocidade para fazer o projeto. Tá? Então, pelo critério da velocidade, a gente identifica qual é a velocidade admissível. Por exemplo, aqui, ó, tubulação secundária. Vamos fazer para tubulação secundária. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Tubulação, eu estou projetando uma rede de ar comprimido para uma tubulação secundária. Então, aqui é uma tubulação secundária. Tubulação secundária. Então, aqui está o ponto final de consumo e eu quero saber, então, o diâmetro dessa tubulação. Então, pelo critério da velocidade, a gente vai lá, ó, tubulação secundária. A velocidade admissível é entre 8 a 10 metros por segundo. Vamos imaginar que eu vou adotar no meu projeto, a velocidade admissível de 9 metros por segundo. Esta rede trabalha numa pressão de 7 bar manométrica. E a vazão que está passando por aqui, ó, a vazão que passa nesse ponto, no maior consumo, é de 0,250 metro cúbico por minuto DLP. Nós nunca podemos esquecer de ver se isso é DLP. Então, com essas informações aqui, nós vamos fazer o projeto baseado na velocidade. Então, vou fazer o seguinte, ó. Isso geralmente, esse método é utilizado para linhas secundárias, tá? Linha principal usa a forma da Worthington. Linhas secundárias, critério da velocidade. Então, eu entro aqui, ó, velocidade admissível, pressão da rede e vazão que passa pelo segmento da tubulação. Calculo a vazão real. Então, se eu dividir a vazão DLP, isso aqui é a vazão DLP, pela razão de pressão da rede, pelo R, que é 8, eu tenho a vazão que passa pelo interior da tubulação, a vazão real
na pressão de 7 bar, manométrica. Uso a equação da velocidade, que é essa aqui, ó. Esse 14,56 é o 4 dividido por π ao quadrado, que transforma unidades aqui, tá? Então, esse 14,56 é uma constante, que é a divisão de 4, a área, né? 4 sobre π ao quadrado, e faz algumas transformações de unidade, certo? Vazão real sobre velocidade. Então, nós entramos aqui com a velocidade em metros por segundo, entramos com a vazão aqui em metro cúbico por minuto, e a fórmula nos calcula o diâmetro em centímetros. Tá? Diâmetro em centímetro. Tá? Então, aqui, ó, ok? A vazão é tão pequena que me dá 0,858 centímetros. Né? Isso aqui, mais ou menos, né, dá 1 centímetro, 8 milímetros de tamanho, né, mais ou menos. 8 milímetros de tamanho. Tá? Então, o diâmetro da tubulação deveria ser de praticamente isso aqui em termos de metro, ou 0,8 centímetros, 8 milímetros. Vamos imaginar que nesse projeto, o diâmetro mais próximo que eu tenho é 2,1 centímetros. Nossa, tem outros, né? Aqui só foi colocado um valor muito grande. Ó. Se por um acaso eu teria, entre esse valor aqui ó, e esse 2,15, certamente nós temos tamanhos de tubulação menor. Mas nesse exemplo, foi colocado aqui que eu estou usando um tamanho de tubulação de 2,11 centímetros, quase 1 polegada, né? 1 polegada de diâmetro. Se eu recalcular a velocidade pelo diâmetro comercial de 2,15, ela fica esse valor aqui, ó. Que tem que ficar sempre abaixo da velocidade recomendada pelo livro. Tá? Certamente, pessoal, neste exercício, existe alguma tubulação menor, né, que esteja próximo aos 8 centímetros. Se a gente voltar lá atrás e pegar os tubos do Prudente ou da Tupi, tem diâmetro de tubulação menor que esse, comercial. E isso, então, vai dar, então, uma velocidade aqui maior do que 1,48. Aqui a gente usou 1 polegada, praticamente, né? Quase que 1 polegada. É grande essa tubulação aqui, tá? Mas existem diâmetros menores que esse. Então, esse método é o método do critério da velocidade. Geralmente, ele é utilizado para linhas secundárias. Para a linha principal, nós usamos o método. Para linhas secundárias, a gente usa o critério da velocidade. E para linhas principais, né? Aqui é o Worthington, né? Aqui eu coloquei trocado aqui. A gente usa, tá errado aqui também a escrita da Worthington, tá? Só para, tem que arrumar depois aqui. Tá escrito errado aqui o Worthington, tá? Então, o método da Worthington, tá? É usado para linhas principais. Além da forma da Worthington, poderia, para a linha principal, usar o método da Atlas Copco, a fórmula do Atlas Copco, ou os métodos baseados em cima do coeficiente de atrito na tubulação, que são aqueles métodos que a gente trabalha, geralmente, em mecânica dos fluidos. Tá? Então, com isso, a gente pode fazer, então, o projeto da rede de ar comprimido. Tá? Então, se vocês precisarem fazer o projeto de ar comprimido, utilizem esse método aqui. Essa planilha está pronta para vocês, ou então essa planilha aqui pronta para vocês. Só tem que definir entre cada ponto, entre ponto 1 e 2, qual que é a vazão que passa ali e qual que é o comprimento dessa tubulação entre os pontos de projeto. Dupliquem essa planilha várias vezes para os vários pontos que vocês têm, né, para os vários segmentos que vocês querem dimensionar e utilizem, então, ela para fazer o dimensionamento para vocês aí, tá? Então, é uma ideia aí no projeto de vocês. Ou utilizem outra fórmula e adequem essa planilha com outras formas que, porventura, vocês têm. Tá? Então, esses são os métodos de projeto da rede de ar comprimido. A distribuição, então, do ar comprimido, ela envolve, então,
essa apresentação envolveu bastante o livro do Prudente e também bastante o livro do Mancintari, que eu apresentei aqui nas apresentações, que é esse aqui, a Instalação Hidráulica Predial Industrial. Na nossa biblioteca, nós temos uma versão 2010, mas também temos uma versão lá na biblioteca, ou nas bibliotecas, né, desse Mancintari aqui, que são os equipamentos industriais de processo, tá? O capítulo 10 deste livro aqui é igual ao capítulo que trata do ar comprimido deste livro aqui, ó, tá? Os dois capítulos comprimidos que tratam do ar comprimido nesse livro, Equipamentos Industriais de Processo, e nesse livro de Instalações Hidráulicas, são o mesmo, tá, pessoal? Se vocês usarem este livro, capítulo 10 desse livro, ou o capítulo de ar comprimido desse livro, os resultados são os mesmos. O capítulo é exatamente igual de ambos os livros, tá? Ok? Então, é o guia, então, para vocês fazerem, então, o projeto da rede de distribuição de ar comprimido de vocês.